Outro dia um amigo me reclamou que estava com uma enxaqueca daquelas. E ela nos tira o quê? A graça, o humor. E aí eu perguntei se ele sabia o que desencadeava. Ele falou, Mônica, não sei não, viu? Agora, o que pode levar a uma crise? E se descobrir, fica mais fácil da gente tratar, de mandar essas crises embora? A gente convidou o neurologista Reinaldo Grinovitch. Reinaldo, obrigada por ter vindo, viu? Obrigado você pelo convite. Opa, vamos falar de enxaqueca. E claro que você pode perguntar pra gente, porque eu sei que a maioria da população sofre com isso. Então, 99897.000. Quando descobre, né, o que desencadeia, a gente não pode falar em causa, né? O que desencadeia, o que leva a enxaqueca, fica mais fácil de tratar? Sem dúvida, né, Mônica? Porque se você descobre ou sabe qual que é o deflagrador da sua crise, você procura evitar, né? A gente fala sempre em desencadeador da crise, porque a causa da enxaqueca, a gente até hoje não sabe, né? O que se sabe hoje é que a enxaqueca deve provavelmente ter uma base genética, né? Você tem um defeito genético lá que favorece você ter as crises. E ao longo da vida, algum fator que a gente também não sabe qual começa a desencadear suas crises, né? E esses fatores são desencadeadores de crise, né? Então, alimentação, na questão da mulher, questão hormonal, falta de sono, às vezes mudança de temperatura, a parte emocional, né? O estresse do dia a dia, tudo isso é fator que desencadeia, mas não causa, né? A gente até separou o material também, vou pedir para a nossa turma da edição pôr para a gente o que desencadeia para a gente continuar a nossa discussão aqui com o Reinaldo. Ali a gente está com dores fortes, é isso? Odores fortes. Odores fortes, isso é uma das causas principais do desencadeador de dor, né? Você sente um cheiro muito forte e aí tem dor, né? Por exemplo, tem paciente que não usa perfume, por exemplo, né? Que se passar um perfume, ou pede para o marido não usar, né? Porque se usar o perfume, desencadeia a crise. Isso é uma coisa muito conhecida. Então, odores fortes estão aí, né? Mas é importante lembrar uma coisa, viu, Mônica? Tudo bem, tem esses desencadeadores, mas se você perguntar para as pessoas, e as estatísticas mostram isso, né? As pessoas que têm enxaqueca, a maioria das crises, elas vêm sem nenhum motivo aparente, entendeu? Os desencadeadores existem, mas a maioria das crises elas vêm espontaneamente sem nada disso aí, né? De repente. Agora, importantíssimo a gente saber isso para a gente poder prevenir as crises, né? Exatamente. Vamos lá, o outro é o chocolate. Esse é um dos vilões, né? Que é a alimentação. Em relação à alimentação, hoje é importante a gente saber o seguinte, que para você, aquela alimentação, por exemplo, chocolate, seu fator desencadeador, é importantíssimo você estabelecer uma relação temporal. O que significa isso? Se eu comi o chocolate, vamos supor agora, 8 horas da manhã, então até 9h30 tem que vir a dor. Você entendeu? Se você comer chocolate hoje e tem a dor amanhã, nada a ver com o chocolate. Porque tem que ter essa relação temporal. Então a alimentação, ela tem que ter esse fator temporal. Se descobriu há um tempo atrás que 60% das pessoas que têm enxaqueca não tem relação com a alimentação. Só 40% que tem. E essas pessoas que têm um ou outro alimento, mas elas têm que ter essa relação temporal. Né? A pessoa fala assim, ó, eu comi melancia, passa 1 hora eu tenho dor de cabeça. Aí tá. Aí você tem que evitar, porque antigamente a gente fazia uma dieta para enxaqueca, né? Eu tinha um papelzinho no meu consultório que eu plastifiquei e eu entregava para os pacientes com enxaqueca e eu já entregava com dó aquilo ali, porque era praticamente tudo proibido, né? E se descobriu que não, você não tem que fazer dieta, você tem que evitar aquelas alimentações que deflagram dor, mas desde que ela estabeleça essa relação temporal. Se você fala assim, ó, eu comi chocolate ontem, estou tendo dor de cabeça hoje, nada a ver com chocolate. Nada a ver com chocolate. Tem outra situação aí que você precisa Mas essa relação investigar. temporal a gente vê muito e a pessoa evita. Na verdade, quando a pessoa tem essa relação clara com a comida, você às vezes nem precisa perguntar para ela se tem alguma coisa, né? A gente normalmente pergunta, mas ela espontaneamente fala. Quando a pessoa não fala, é porque normalmente não tem, porque a pessoa que tem enxaqueca há muito tempo, ela sabe que, falou, se eu comer tal coisa, passa um pouquinho, eu vou ter dor. O pouquinho, que é essa relação temporal que você falou. No caso dos odores fortes, não. É no momento, né? Você cheirou, passa um pouquinho, vem a dor. Já vem a dor. Já vem quase instantâneo, porque o olfato é bem ligado com a parte do cérebro, né? Muito rápido. Álcool. Mesma coisa em relação à alimentação, né? Existe uma coisa do álcool que, assim, o álcool pode desencadear dor, né? E existe diferença. Você já deve ter ouvido falar, algum amigo seu falar assim, ó, eu tomo tal cerveja, me dá dor, a outra cerveja não dá. E realmente tem essa diferença, porque não é bem o álcool, mas nesse caso seria assim, as concentrações dos componentes da cerveja, né? Então um tem mais lúpulo, tem menos lúpulo, um tem mais cevada, outro tem menos cevada. O álcool pode provocar dor, né, como outro alimento, e o álcool tem uma característica comum de ser a dor da abstinência também, né, que é uma coisa um pouquinho diferente. Que se você tem uma tendência a ter enxaqueca, você é aquela pessoa que no dia seguinte você vai ter dor mais do que uma outra pessoa teria
numa ressaca normal. Né? Tem perguntas chegando para você, claro, né? Enxaqueca. Tem uma amiga nossa que está contando o seguinte, Reinaldo, a filha dela tem 9 anos e se queixa muito de dor de cabeça. Ela quer saber se as crianças podem realmente ter enxaqueca. É Elisiane de Uberaba. Essa pergunta é muito boa porque existe uma cultura popular, né, de que enxaqueca é só de adulto e não é. Enxaqueca é comum na criança também. Adulto tem mais, né? Mas a criança também tem muita enxaqueca e dá para fazer o diagnóstico na criança. E é interessante a gente fazer isso, porque quanto mais cedo a gente tratar, mais a gente vai conseguir resolver. Porque fica uma dor que a gente fala que ela é menos estruturada, né? Uma dor que tem 10 anos de história, é uma coisa você tratar ela. Uma dor que tem 1 ano, 2 anos de história é totalmente diferente, porque ela está menos estruturada. Então, se você trata na criança, eu estou livrando um adulto de enxaqueca. Exatamente. Né? Então, é fundamental fazer o diagnóstico cedo e tratar cedo. Muito bem. O recado para Elisiane de Uberaba. Eu vou pedir licença ao Reinaldo, porque a gente vai fazer uma pausa aqui. E a gente vai voltar a falar sobre enxaqueca, o que desencadeia. Tem pergunta, viu, Reinaldo? Vamos lá. A estatística não mente, né? A turma realmente está com 20% muita... das mulheres têm enxaqueca, né? 20%? No mundo todo. Nossa, é alto, né? Talvez uma doença que tenha maior incidência, né? Nossa, e prejudica tudo, né? Tira a graça, você sabe que a enxaqueca ela não é uma doença que leva a pessoa a óbito, né? Mas ela é incapacitante. Existem estudos americanos e europeus que é a principal causa de falta ao trabalho. Porque a enxaqueca, ela comete, a gente falou que afeta a criança e tal, mas a faixa etária principal é adulto jovem, que é o adulto que está trabalhando. Então, como ela é incapacitante no momento que você tem a crise, as pessoas faltam muito ao trabalho. Então, o impacto econômico da enxaqueca ele é muito grande, porque a pessoa não vai trabalhar, tem que pôr alguém no lugar, você tem que pagar aquela saída que ela deu, médico e tudo, né? Então, Por isso é importante entender, né, para poder tratar. Eu tenho a Luísa que falou o seguinte, que tem enxaqueca quando fica sem óculos, ansiosa e estressada. É isso mesmo? Os vícios de refração, né? É muito comum você falar assim, problema de dor de cabeça é problema de vista. Aí você vai no oftalmologista, corrige a vista e a dor continua. O problema é assim, o problema de vista ele não é causa da enxaqueca, igual a gente falou no começo lá, mas é um dos desencadeadores de crise. Então, se você tem um problema de refração e você, por exemplo, tem miopia e não usa o óculos, você tem grande chance de desencadear a sua crise de enxaqueca pelo esforço visual. Existe uma dor do esforço visual, mas essa dor é só do esforço visual. Você parou de fazer o esforço visual, a dor desaparece, né? Então, mas a maioria das pessoas, ela tem o problema visual e tem enxaqueca. Então, o problema visual desencadeia a crise. Muito bem explicado. A Silvana contou o seguinte, sempre teve muita dor de cabeça e em uma crise foi surpreendida e descobriu a pressão a 22/12. Estou chocada, Silvana. Não era enxaqueca e sim hipertensão. Pode haver essa confusão, essa mistura? Pode haver sim hipertensão. Por isso que é importante a gente avaliar as pessoas com dor de cabeça crônica, né? Fazer uma história bem feita, porque o importante é você conversar bem com o paciente. A maioria das vezes você faz o diagnóstico pela história. E faz parte da avaliação médica o exame físico, né? Não existe uma justificativa, uma lógica para você avaliar um paciente com dor de cabeça e não medir a pressão dele, né? Isso é uma coisa até óbvia a gente falar, mas acontece. Você pega a pessoa que vem do pronto-socorro, muito comum chegar paciente meu que foi para o pronto-socorro com dor de cabeça, e tomou um soro. Eu falei, escuta, como que estava a sua pressão na hora que você foi no pronto-socorro? Não mediram. Eu falei, como que a pessoa coloca um soro no outro, sem medir a pressão, e sem saber se a pressão alta é a causa da dor de cabeça, né? Existe uma entidade particular que chama encefalopatia hipertensiva, né? Que provavelmente foi isso aí que ela teve. 22/12, dependendo da pressão basal dela, já pode desencadear esse quadro de encefalopatia hipertensiva e que o sintoma principal é dor de cabeça. Né? Tem muitos pais preocupados com relação aos filhos. Eu tenho aqui, olha, uma amiga nossa, ela não pôs o nome. Mônica, minha filha, quando fica ansiosa, dá dor na nuca, dor de cabeça e às vezes desmaia. Pode ter alguma relação com enxaqueca, algum estresse que ela foi... Dependendo do grau de dor e da tua tolerância à dor, você pode ter perda de consciência com a dor, né? Agora, é importante uma dica assim, se você tem dor de cabeça e você está tendo a dor de cabeça e desmaia, esse é caso para levar para o pronto-socorro. Porque pode ter acontecido alguma coisa mais séria além da dor, né? A dor ser causada por um outro problema que não seja enxaqueca. Então, se você tem a dor e desmaiou, perdeu a consciência, mesmo que recobra a consciência em casa, não fique em casa, vá para o pronto-socorro ou hospital, porque tem que ter certeza que não aconteceu nada mais sério
e potencialmente mais grave, até risco de vida, né? Eu vou tentar responder todas as perguntas aqui com o meu amigo Reinaldo Grinovitch, o neurologista aqui. Tem uma amiga nossa que tem enxaqueca há 34 anos e ela é muito estressada, às vezes sente enxaqueca durante o mês inteiro. Pelo amor de Deus, qualidade de vida. E disseram para ela que pode ser enxaqueca tensional. É a Lu que está com a gente. Não existe esse termo enxaqueca tensional, né? Enxaqueca é uma forma de dor de cabeça primária, né, que não tem nenhuma causa por trás, que a gente fala assim, divide a cefaleia em secundárias e primárias. Secundárias é quando ela é secundária a alguma lesão cerebral, por exemplo, um tumor, um coágulo, alguma coisa. E primária é quando ela é primária, que não tem uma causa definida como a enxaqueca. E a gente divide enxaqueca de um lado e cefaleia tensional de outro, que são dores clinicamente diferentes, né? A gente sabe que elas são, em teoria, a mesma doença, então de um lado você tem enxaqueca, do lado cefaleia tipo tensional. Agora, enxaqueca tensional é um termo que não existe na questão médica, mas é muito comum de se falar, porque, na verdade, você junta essas duas dores, né? A gente sabe que fica de um lado enxaqueca, do outro lado cefaleia tipo tensional. E hoje a gente sabe que elas são parte da mesma doença, só que as pessoas, às vezes, estão em fases diferentes. Então, elas podem se encontrar no meio. E aí você, às vezes, tem enxaqueca na mesma pessoa, crise de enxaqueca e crise de cefaleia tensional. Entendi. Então, você fala assim, enxaqueca tensional, mas não é bem um termo que a gente usa, mas é a mistura das duas dores. E essa outra telespectadora que ligou aí, ela falou assim, ó, eu tenho 30 dias por mês com dor. Então, ela já tem dentro de uma outra entidade, que a gente chama enxaqueca crônica, que é você ter mais de 15 dias por mês com dor. Entendi. Então, aí você tem um tratamento diferenciado para essa enxaqueca crônica. É meio uma redundância a gente falar, né? Enxaqueca crônica, porque a enxaqueca, para ela ser enxaqueca, você tem que ter dores crônicas. Mas existe uma entidade particular hoje que é enxaqueca crônica, que acontece ao longo dos anos, né? Mais de 8 anos de dor, pelo menos a pessoa precisa ter para ter enxaqueca crônica, que é mais de 15 dias no mês com dor, né? E aí existem tratamentos diferentes e o grande tratamento hoje para enxaqueca crônica é a injeção do Botox, né? Que eu me lembro de você contar pra gente toxina aqui. botulínica na cabeça, que existem os pontos que você deve aplicar que atuam muito bem na enxaqueca crônica. Muito bem, pode ser uma saída para nossa amiga. A gente fez aquele material, né, preparado para saber o que desencadeia, né, a sua enxaqueca. E olha lá, temperatura, luz. E tem gente aqui dizendo que por causa desse tempo, né, muito seco e também por causa do sol, pode desencadear uma enxaqueca? Também pode. Existem algumas pessoas que têm um quadro meio sazonal da enxaqueca, né? Fala assim, ó, eu tenho mais enxaqueca na época do verão. Aqui no Brasil a gente não tem tanto marcado assim as épocas do ano, né? Tão marcada como é, por exemplo, na Europa. Mas lá a gente é muito comum você pegar a pessoa que fala assim, ó, tenho dor só no inverno, só no verão, porque depende da temperatura, né? Se você for fazer uma média estatística, talvez mais comum você ter dor na época do calor, né? Porque dá vasodilatação e a dor da enxaqueca ela é uma dor que é uma inflamação dos vasos, né? Que eles fazem uma vasodilatação e doem. O que dói na enxaqueca são os vasos. Embora a enxaqueca não seja uma doença vascular, mas o que dói são os vasos da cabeça, né? Então tem essa variação sazonal que é comum. Olha só, Reinaldo, tem aqui, olha, a Araxá, Priscila, a Fátima do Santo Inácio e uma amiga nossa, a filha Kátia, filha de 5 anos, todos com dor de cabeça. Estou impressionada com isso. De crianças e jovens. Muito comum. O que eu te falei, existe uma cultura, assim, minha popular de que a enxaqueca é só de adulto, mas ela é muito comum na criança, né? Agora, assim, falando, uma dica importante, essa questão dos desencadeadores, o que é importante, assim, o que mais desencadeia a crise de enxaqueca são alterações do sono, né? Então, você dormir pouco ou dormir mais. É muito comum você pegar um paciente e falar assim, ó, fim de semana eu tenho mais dor de cabeça. Por quê? Porque dorme a mais do que precisa, né? Então, dormir a menos, dormir a mais. Irregularidade da alimentação, quer dizer, a pessoa que tem enxaqueca não pode ficar em jejum, né? Fazer dieta e tal, mas pode fazer dieta, mas não pode ficar período prolongado em jejum, porque o jejum desencadeia a dor. E a falta de exercício físico. Quem faz exercício físico regularmente evita de ter dor de cabeça. Então, é provado já. A Academia Americana já tem mudou o status da atividade física em relação à dor de cabeça. De um ano para cá, ela não é mais recomendação, é prescrição. Prescrição médica, né? Então, o médico prescreve, né, para a pessoa fazer atividade física.
Então, ela ajuda a prevenir e você não se sente melhor, né, Muito fisicamente, melhor, né? E evita de você ter dor. Contra-ataca a Exatamente, enxaqueca. é isso aí. Reinaldo, quero te convidar para você voltar novamente, para a gente voltar a falar Combinado. sobre enxaqueca. O tema é grande, né? As dúvidas são muitas. Muito. E a gente traz mais novidades, pode ser? Combinado. Reinaldo Grinovich, neurologista, com a gente aqui hoje, trazendo mais sobre enxaqueca e nós vamos falar mais, tá bom? Obrigada, viu, Reinaldo? Obrigado, Boa sim. semana, abraço na família, Vocês tá? também. E obrigada a você também que participou com a gente aqui. Pode deixar que eu guardo todas as perguntas, tá?